jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Chega, que mundo é esse, eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que falta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, repressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe também do nosso programa pelo telefone. Ligue 38 79 55 49. A cada 100 trabalhadores brasileiros, 12 são servidores públicos. A média é a mesma verificada nos demais países da América Latina. Os dados são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e foram divulgados em 2016. Nos países mais desenvolvidos, o percentual costuma ser quase o dobro. Nesses locais, a média é de 21 funcionários a cada 100 empregados. Em nações como, por exemplo, a Dinamarca e a Noruega, mais de um terço da população economicamente ativa está empregada no serviço público. Hoje, no nosso estúdio, vamos debater por que tanto ataque ao serviço público. Para responder a essa e outras perguntas, nós convidamos o coordenador de comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, o Sindicep, Isaac Santos. Bom dia, seja bem-vindo, Isaac. Bom dia a todos da Rádio Universitária, dos ouvintes. Isaac, eu queria aproveitar, já a oportunidade, essa pesquisa que nós citamos agora há pouco, desmonta a tese de que temos servidores públicos em excesso aqui no Brasil? Não, na verdade não temos em torno de 8 milhões de servidores públicos nas 3 esferas. O problema não é esse. O grande problema é que, à medida que o sistema vai entrando em crise, ele vai procurando espaços para lucro, ele vai procurando nichos para lucro. Então a educação e a saúde, hoje praticamente privatizadas, são 2 espaços que ainda o serviço público atua muito forte, principalmente na área universitária, no ensino médio, na mesma coisa a saúde com o SUS. E evidentemente que eles querem é ganhar dinheiro, é transformar isso em mercadoria. Então o ataque ao serviço público é para que os governos, o Estado abra espaço para o empresário ganhar dinheiro nesses segmentos que estão reservados à prestação de serviço público. O que não se vê é que é o seguinte: nem todas as pessoas, nós somos um país que tem um débito histórico, um débito social histórico, Nós, é o único país no mundo que teve 300 anos de escravidão, Nosso povo foi feito de mercadoria, Falar principalmente nos escravos, nos africanos, os afrodescendentes, tudo feito de escravos, foram mercadorias durante 300 anos. Nós tivemos praticamente ditaduras, Vargas, a ditadura militar. Então nós tivemos um curto período, muito pouco de democracia. Uhum. E nesse período de democracia foi onde houve um pouquinho de expansão do serviço público, Mais ou menos, porque, por exemplo, se você pegar o governo Collor e o Fernando Henrique, ao contrário, eles encolheram com aquela história de Marajá, com aquela história de vagabundo, Que o Fernando Henrique se aposentou com 37 anos de professor, mas vagabundo são os outros, Ele não é,
Olha só, eu quero até aproveitar essa sua fala para falar o seguinte: os gastos dos governos federal, estaduais e municipais com funcionalismo público somam 12% do produto interno bruto, o PIB. O montante coincide com a média apresentada pelo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isaac, um dos argumentos dos que atacam a eficácia do serviço público, inclusive pelos meios de comunicação, é o seguinte: se temos serviços públicos ainda necessitando de melhorias e uma qualidade menor de servidores do que os países desenvolvidos, então, por que é que a gente gasta tanto quanto as nações mais ricas? Pronto. Agora vamos para a questão central do serviço público brasileiro. Por exemplo, quando a gente fez greve e lutou na Constituinte de 88, né? A gente acampou, lutou para que o acesso ao serviço público fosse exclusivamente através de concurso. Então, o que a gente estava fazendo naquele momento? Naquele momento, nós estávamos barrando nepotismo, familiarismo, todas as práticas nefastas que esse Brasil carrega desde o Império com relação ao serviço público. O serviço público no Brasil é um negócio de família. Né? Então, quando a gente tentou moralizar com o concurso público, com acesso exclusivo para o concurso público, era exatamente por isso. O que acontece? Por exemplo, dos municípios, na esfera federal nem tanto, mas nos municípios, entra um prefeito, ele demite metade dos funcionários públicos, ou até 70% dos funcionários públicos. É verdade. Quando o outro entra, ele contrata. Então, as pessoas veem que o serviço público é utilizado como cabide eleitoral, que é utilizado como familiarismo, ou seja, o prefeito entra, aí vai a filha, vai a sobrinho, o tio, vai todo mundo para dentro do serviço público, com os melhores cargos. E o resto dos outros cargos ele faz política. Então, isso é que é errado no serviço público brasileiro. Olha só, o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Michel Zaidan, compreende que os meios de comunicação apresentam uma imagem negativa do serviço público e dos servidores públicos. Vamos ouvir? Infelizmente, existe uma imagem muito deturpada do servidor público, nos meios, sobretudo nos meios de comunicação, o que estimula muito a privatização dos serviços públicos, ou a terceirização ou a quarteirização da mão de obra no serviço público. O servidor público ele é apresentado como uma pessoa que nem tem capacidade, nem responsabilidade nenhuma pela prestação de serviço, quando ele não recebe dinheiro para prestar o serviço público, o agente público prestar o serviço público. É uma visão profundamente deturpada que advém naturalmente de uma herança patrimonialista, neopatrimonialista do Estado brasileiro, quando não havia um serviço público profissionalizado, mediante concurso, uma capacitação específica do servidor público e, claro, que as punições exemplares para aqueles que infringissem a lei, né? Bom, conosco também aqui no nosso estúdio, estamos com o jornalista Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Sérgio. E aí, você concorda com essa análise feita pelo Michel Zaidan? Bom dia a todos. Realmente concordo que a visão que a grande mídia, a mídia tradicional corporativa passa é deturpada. E o professor Zaidan fala até por causa essa visão, por causa de uma herança patrimonialista, de tudo que Isaac também já falou aqui antes, desse serviço público, mas a grande mídia também, além disso, isso é a visão que acho que a população tem, mas a grande mídia também tem uma visão ideológica dessa questão do serviço público. De maneira geral, se a gente for analisar o noticiário, a narrativa, a visão que a grande mídia tem é baseada em 3 verdades. Uma, que a iniciativa privada é melhor que o serviço público, é mais eficiente. Então isso é uma verdade, um dogma, parece uma coisa religiosa, até da maneira como isso é colocada. Segundo, que o servidor público marajá, ganha muito, é incompetente. E terceiro, que o Brasil tem muito servidor público. Então, se você analisar o noticiário, é sempre isso. Você cai naquela coisa que a gente tem sempre, quando analisa a mídia aqui, a gente tem falado disso, de um discurso único, monolítico, e sem contexto, sem contraponto. Ninguém defende, ninguém acha que o serviço público está mil maravilhas, e
e que a imprensa não tenha que questionar. Eu acho que é a função da imprensa questionar o serviço público, questionar o Estado, questionar o poder político, mas também é função da imprensa questionar o poder privado. Você não vê as críticas e as matérias aprofundadas que saem nos telejornais, nos programas de TV, nos jornais, como, por exemplo, o atendimento com as telefônicas ou com toda essa iniciativa privada. Na área de saúde, né? Os planos de saúde. Quem tem plano de saúde, às vezes, quantas horas você passa, às vezes, para ser atendido, quando você é atendido 10 minutos ali. Então, tem uma série de problemas que também na iniciativa privada que não é tratado da mesma forma. Tem uma manchete até lá atrás, 2011, setembro de 2011, do Globo, mas que ilustra um pouco disso, de como a visão é ideológica e política mesmo, às vezes partidarizada, do tratamento que se dá ao serviço público. O Globo publicou uma manchete: governo Lula contratou 3 vezes mais servidores do que Fernando Henrique. Isso em 2011. Isso foi baseado numa pesquisa do IPEA. Aí você pegou isso e já diferenciando que Fernando Henrique contratou menos, é bom. O governo Lula contratou muito servidor público, é ruim. Quando você entra no site lá, não fala muito em detalhes da pesquisa. Quando você entra no site do IPEA e vê a pesquisa, a reportagem não diz que, embora Lula tenha contratado 3 vezes mais, o custo para o país desse servidor público representava apenas 4,5% do PIB. Enquanto o custo de Fernando Henrique, com bem menos servidores, com 1 terço a menos, representava 5% do PIB. Ou seja, a economia cresceu, as universidades ofereceram mais vagas, a Polícia Federal começou a atuar mais, aumentou a saúde da família, aumentou o atendimento do SUS. Como é que você não vai contratar mais? Então, uma coisa que você poderia ver com um viés positivo, de que você contratou mais servidores públicos, você começa a ver com um viés negativo e ir escondendo. Aí, todos esses números que Manina falou aqui já antes, do comparativo com o serviço público, não entra nessas análises todas. Então, para a população, não existe servidor público nos Estados Unidos, não existe servidor público na França, na Europa, e aqui no Brasil está cheio de servidor. Então, a mídia presta um desserviço quando omite todas essas informações e quando não faz um debate contextualizado, com contrapontos mais aprofundados. Muito bem, essas discussões você acompanha na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Chega, que mundo é esse, eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão e do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que falta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, repressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega. E para você que sintoniza agora a sua Universitária FM 99.9 MHz, este é o programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Você pode acompanhar também pela Universitária AM 820 kHz e pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva. Também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. No programa de hoje, queremos saber por que tanto ataque ao serviço público. O serviço público sempre foi tratado como incompetente e os servidores tidos como marajás. O discurso de Collor, inclusive dito agora há pouco por Isaac, na campanha de 1989, dizia que ele ia ser o caçador de marajás. Ao assumir a presidência, Collor demitiu servidores e deu início ao desmonte do serviço público. Os ataques continuaram a acontecer nos governos FHC. Órgãos foram extintos. A Sudene é um exemplo disso. E outros transformados em agências. Foi nesse período que também os servidores ficaram
8 anos sem reajuste e nada foi investido para melhorar a condição de trabalho. No governo Lula, as privatizações foram estancadas e novamente criadas as mesas de negociações. Apesar disso, muitas demandas dos servidores ficaram sem respostas. Já no governo Dilma, tivemos a criação de empresas, como, por exemplo, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e a abertura de vagas para concursos públicos. Mas a quem interessa o fim do serviço público? Quem responde para a gente é o professor da UFPE, Michel Zaidan. Olha, o fim do serviço público interessa sobretudo ao mercado, àqueles que exploram a prestação de serviço mediante pagamento. Né? Naturalmente que o objetivo é outro. O objetivo do serviço público é aquilo que se chama o antivalor, é combater exatamente a exploração privada pela prestação de serviço e oferecer um serviço que seja uniforme, padronizado, de qualidade e que tenha equidade no acesso da população ao serviço público. O serviço privado não tem nenhuma dessas características, não tem equidade, não tem uniformidade, não tem a facilidade do acesso das pessoas ao serviço público. Então, o fim do serviço público interessa sobretudo a quem quer ganhar dinheiro explorando a prestação de serviço. Né? Então, não há muito compromisso nem com a equidade, nem com uniformidade, nem com o acesso universal desse serviço à população. O objetivo é totalmente diferente, a prestação pública ou republicana do serviço. Isaac, então, como é que esses projetos que estão sendo propostos pelo governo federal, a exemplo da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, que estão em tramitação no Congresso Nacional, podem afetar os direitos da população brasileira e atacar o serviço público? Deixa eu resgatar aqui rapidinho uma coisa que o Sérgio Meia colocou, que é a história do governo Fernando Henrique e do governo Lula. Sim. Fernando Henrique, ele extinguiu 52 mil vagas no serviço público. 52 mil vagas. E Lula criou 200 mil. Mas, veja só, é porque as pessoas têm que entender o projeto, né? O Fernando Henrique é o seguinte, não é que ele não deu aumento, ele deu aumento para a turma dele. O staff do serviço público nunca foi tão bem remunerado como no Fernando Henrique Cardoso. Então, por exemplo, um DAS, que hoje, por exemplo, digamos que ele... O que é DAS? DAS é assessoria superior. Certo. Tipo um dos cargos altos. Um cargos altos. É uma gratificação de assessoria superior. Tá certo. Certo? Uhum. Então, no Fernando Henrique, ele fez o seguinte, ele subiu 20.000%, 10.000% o DAS, do 1, criou função gratificada, aquela lógica do mercado. Isso as pessoas têm que entender. O serviço público tem uma lógica que não é a lógica da iniciativa privada. Quando eu monto uma empresa, eu vou ganhar dinheiro. A lógica do empresário é ganhar dinheiro. A lógica do serviço público, é isso que Zaidan colocou. É tratar as pessoas, é atender todo mundo. A nossa lógica é a lógica da equidade. É a lógica da proteção social. É outra, não pode ser a lógica da iniciativa privada. Quando você fala em eficiência da iniciativa privada, é mentira. É mentira porque você vê as teles. A Oi aí com 120 bilhões. E você não imagina o que banco deve, o que todos esses segmentos da sociedade devem. Ou seja, eles não querem pagar. Eles não querem serviço público porque o fiscal vai lá e diz que eles têm que pagar. E eles não querem pagar. Eles querem um capitalismo selvagem. Eles querem um capitalismo onde o Estado sejam eles. E é mais ou menos isso. Quer dizer, o Estado termina sendo um pouco eles. Então, isso é que eles querem acabar o serviço público para isso. Para que nenhum segmento do serviço público, nem de fiscalização, nem de prestação de serviço, nem de amparo, funcione. Porque não interessa a eles interessa ganhar dinheiro. Essa é a função da iniciativa privada. Então, tem essa diferença. Isaac, a gente sabe que além dessas propostas, existem outras que também afetam a questão do serviço público. Você poderia dizer para a gente quais? Deixa eu colocar só um pouquinho a questão da reforma da Previdência. Certo. É a coisa mais aberrante que aconteceu na história do nosso país, essa proposta da Previdência. Ela é cruel, ela é agressiva. Se você perguntar a qualquer cidadão, qualquer pessoa comum que tenha bom senso, ela vai dizer que essa proposta, ela é cruel. Ela beira a crueldade, né? Porque, na verdade, veja só, a mulher hoje, ela trabalha 30 anos de serviço e 55 de idade, 85, né? E o homem, 95, que é 35 com 60, 95. Então, o cara quer pegar a mulher que
trabalha 50, trabalhava, tem dado 55 anos, passar para 65, 10 anos. É pegar o cidadão comum que contribuía 15 anos para ter direito à Previdência, passar para 25, 10. Praticamente dobrar. Agora, em que condições? Por exemplo, aí você tem as empresas que não arrecadam, você tem a sonegação, que é absurda, principalmente na questão previdenciária. É onde tem mais sonegação na contribuição previdenciária. As empresas não... Mesmo, eu vi até uma matéria antes de ontem, que até os desempregados autônomos contribuem para a Previdência, ou seja, todo mundo de alguma forma confia na Previdência, gosta da Previdência, mas o próprio governo não quer que essa Previdência funcione. Ele não quer que funcione porque quer jogar todo mundo para os planos de previdência privada, para o lucro. Essa é a lógica. Tem que entender qual é a lógica daquelas pessoas... Contra o que estamos lutando, né? Contra o que estamos lutando. Nós estamos lutando contra uma lógica cruel que coloca todas as pessoas em nível de disputa e de igualdade, quando, na verdade, a gente sabe que não é, a situação não é essa. Olha só, nós ouvimos também algumas pessoas a respeito desta situação e como elas percebem esses ataques aos direitos enquanto categoria. Vamos ouvir agora? Meu nome é Milena Reiter, sou assistente social concursada do Tribunal de Justiça de Pernambuco desde 2001. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que seria muita ingenuidade nós considerarmos que os ataques ao serviço público atingem apenas esse setor da sociedade. Esse ataque ele atinge toda a população brasileira porque ele traz impactos na vida de todos, já que ele atinge os serviços essenciais como educação, saúde, moradia, previdência, emprego, que são direitos previstos na Constituição e que são dever do Estado. Essas ditas reformas, elas, por exemplo, elas estão sendo impostas sem debater com a sociedade, nem com as entidades representativas dos trabalhadores, e elas representam verdadeiros retrocessos aos direitos que nós conquistamos ao longo dos anos. Esse ataque, aos nossos direitos enquanto trabalhadores, ele é feito por esse governo usurpador, na verdade, um instrumento para camuflar a má gestão dos recursos públicos, né, que vem priorizando o pagamento da dívida pública para manter o lucro do capital financeiro em detrimento dos direitos sociais. E isso sem falar nos desvios imorais de recurso. Meu nome é Ayrton Castro, sou professor de matemática da Universidade Federal de Pernambuco. A PEC 241 do governo Temer, ela traz como consequência a destruição do serviço público, né? O Brasil precisa de mais investimento para a saúde, mais investimento na educação, não menos. O problema não é quanto se gasta, é como se gasta. E precisa valorizar o serviço público, que somos nós que garantimos a redistribuição de renda, a redistribuição de direitos. O povo brasileiro precisa de mais direitos, não de menos direitos. Artigo do professor Ricardo Medronho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, alerta que os funcionários públicos pagam muito para ter direito à aposentadoria. Para um salário de R$15 mil, por exemplo, o segurado do INSS paga apenas R$ 608,44, certo? Enquanto que um servidor federal paga R$ 1.650, 11% do salário sem teto. O pesquisador alega que não são os salários dos servidores públicos concursados que quebram a Previdência. Para a assistente social do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Milena Reiter, os servidores públicos não podem ser responsabilizados pelos problemas nas finanças do país. Ela diz o seguinte: nós, servidores públicos, eu sinto que estamos sendo colocados como boi de piranha, como bode expiatório, como se nós fôssemos os responsáveis pela dilapidação dos cofres públicos. Esse ataque, na verdade, ele vem para desviar a atenção dos verdadeiros dilapidadores, que é essa classe política corrupta. Para eles, é muito melhor substituir os servidores públicos por trabalhadores terceirizados ou trabalhadores comissionados que possam ser manipulados a serviço da corrupção e que se calem, se submetam a ela, com receio de perder o emprego. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, né, seja público, seja privado, nós temos que nos unir para que não haja mais nenhum direito a menos. Essa, na verdade, é uma luta de todos nós.
Muito bem, o Fórum Nacional dos Servidores, formado por mais de 30 entidades nacionais que representam os servidores federais, existe há mais de 5 anos. É esse fórum que negocia uma pauta unificada das várias categorias federais com o governo. Isaac, o que esse fórum e a Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais, o CONDICEF, estão fazendo para defender o serviço público no Brasil, hein? Primeiro, nós estamos em campanha salarial, então um dos itens da campanha salarial, assim até histórica nossa, é a valorização do serviço público. A gente defende o serviço público, a ampliação do serviço público, uma boa qualidade no serviço público, uma boa gestão do serviço público. Então, essa é uma bandeira histórica nossa. O fato de a gente ter hoje um fórum com 30 entidades significa que todos os segmentos do serviço público federal estão unidos, né? E o que a gente defende fundamentalmente é que seja mantido a paridade também entre ativos e aposentados, porque é outro problema. As pessoas querem que, por exemplo, que o aposentado receba menos do que o ativo, que a pessoa trabalha 35, às vezes 40 anos, e aí quando sai, não pode manter o padrão de vida. Ao contrário, na medida que as necessidades aumentam, você reduzir o salário deles. Então, nós estamos em campanha salarial. Primeiro, a questão da valorização do serviço público não significa valorizar só o servidor público, valorizar as condições do serviço público. O serviço público, ele é atacado quase que diuturnamente. Sempre tem esses discursos da mídia, sempre tem esse discurso ideológico de que o serviço público não funciona, de que o serviço público é caro. O serviço público não é caro. O serviço público, ele precisa chegar a muitas pessoas com equidade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que o pessoal estava falando da questão de acabar com o serviço público. Por exemplo, nós não temos o hábito no Brasil de escutar o usuário do serviço público. A gestão pública no Brasil não tem esse hábito. Por exemplo, eu estava vendo com uma agência na Alemanha, da Receita Federal, onde eu trabalho, ia mudar de bairro, entendeu? Eles escutaram a comunidade e a comunidade decidiu que não era para mudar. Então, no Brasil, os nossos governantes, a nossa história é a história de autoritarismo. Eles não perguntam se o usuário permite que a agência da Receita saia do Recife Antigo, vá para Boa Viagem, ou vá para um shopping, ou vá não sei para onde. Nós não temos esse hábito. Inclusive, não estou falando só disso, eu estou falando até de um serviço, de um posto lá no bairro. Entendeu? Eles mudam para onde querem, eles fecham, eles abrem. Ninguém, a população beneficiada, que é quem paga, quem banca, não é escutado. Então, isso gera ainda mais esse distanciamento entre o serviço e o público, que deveria ser bem atendido, né? Por exemplo, o cara diz, nos Estados Unidos é privatizado. Não é privatizada a escola. Mas assim, o esquema nos Estados Unidos, você tem uma escola no bairro. Então, todas as pessoas daquele bairro contribuem para o funcionamento daquela escola, contribuem para o funcionamento daquele posto. Então, eles se sentem parte e proprietário daquilo. No Brasil, você não vê esse tipo de organização. Muito bem, na próxima sexta-feira, movimentos sociais e centrais sindicais estão convocando a população para uma greve geral contra os projetos de reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e a lei da terceirização propostas pelo governo federal. E aí a gente já está no finalzinho do programa. Eu gostaria que você, Isaac, a partir das suas considerações finais, também falasse como é que o Sindicep está engajado nessa ação. Nós estamos realizando assembleias em todos os locais de trabalho, ouvindo os servidores, estão muito conscientes da questão, principalmente da reforma da Previdência. Ela é muito grave. A questão trabalhista é gravíssima, a precarização do trabalho só interessa a quem explora o trabalhador. A terceirização é exatamente isso. A terceirização, a precarização do trabalho, é uma forma de um empresário ganhar mais ainda, a mais-valia em cima do trabalhador. Então nós estamos realizando assembleias por locais de trabalho. Alguns locais de trabalho, o IBAMA já decidiu que vai parar, a Secretaria de Administração da Fazenda, a Receita Federal, os administrativos vão parar. Então nós não temos ainda um quadro fechado geral, mas há uma disposição. A adesão está sendo cada vez maior. Cada vez maior, e as pessoas estão simpáticas à greve geral e acham fundamental a greve geral para que a gente barre essas reformas e principalmente para que se discuta. O grande problema do Brasil, quando a gente fala em comunicação, é se negar a discutir, a comunicar, a dar satisfação às pessoas, a publicizar os problemas e discutir, encontrar caminhos.
Muito obrigada, Isaac, pela participação, e o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa na última meia hora. O programa de hoje teve a produção de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Ivenson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Guiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio, e nas redes sociais, Daniel Lamir e Raí Lira. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, em parceria com o Núcleo de Rádio TV Universitária, Departamento de Sociologia, Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo. E olha só, na quarta-feira que vem, às 9 horas, na Câmara Municipal de Recife, vai ser realizada uma audiência pública sobre a importância da Rádio Frei Caneca, uma emissora pública. A iniciativa é do gabinete do vereador Ivan Moraes. E a gente já aproveita e faz um link que na próxima terça-feira o programa Fora da Curva vai falar sobre liberdade de expressão e censura no Brasil. Lembrando a você que, se quiser ouvir um pouco mais da nossa programação, você pode amanhã estar sintonizada aqui na Universitária 99.9. A apresentação do Fora da Curva amanhã vai ser de Paula Reis, com o tema Empregada Doméstica tem direito? Se quiser partilhar a nossa programação, é só acessar o facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página da Marco Zero Conteúdo. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala.